Olá, olá, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Equilíbrio e Caos. Eu sou a Pri Leite e é um prazer estar aqui com você. No episódio de hoje, eu vou conversar um pouquinho sobre algo bem pessoal, um momentinho aqui da minha vida que eu vou estar dividindo com vocês, mas principalmente sobre o poder da pausa. Então, eu te convido a pausar aqui comigo por alguns minutinhos nesse podcast para a gente bater um papo. E eu espero que esse nosso bater de papo te inspire de alguma maneira, acrescente na sua vida de alguma maneira, porque é isso que eu desejo com tudo que eu faço, que acrescente, que eleve de alguma maneira a sua vida. E aproveita e divide esse podcast, esse episódio com todo mundo. Espalha que nem confete pela internet, manda no grupo das amigas do WhatsApp, porque é algo simples, mas poderoso. Então vamos lá. Quem me acompanha há bastante tempo, quem está mais próximo de mim, sabe duas coisas. Uma, que eu amo pausa, eu amo a palavra pausa, o verbo pausar. Eu acredito que a gente precisa cultivar mais a nossa habilidade de pausar. Pausar antes de falar, pausar antes de comentar nas redes sociais, pausar antes de mandar aquela mensagem no WhatsApp que a gente tá com raiva, pausar antes de tomar uma decisão, de fazer algo importante, mas principalmente eu estou vivendo momentos de pausa, que é porque eu fiz uma cirurgia recentemente. Então, eu fiquei um bom tempo aqui desaparecida do podcast, das redes sociais, dos meus e-mails. Inclusive, eu quero pedir desculpa porque eu simplesmente desapareci dos meus e-mails e eu tenho uma razão, vou te dizer qual que é. Eu achei que eu ia fazer a minha cirurgia e o meu cérebro ia voltar a funcionar. Eu achei, minha cabeça vai estar 100%, né? Na cabeça eu vou conseguir. Só que eu saí tão grogue e eu fiquei tão grogue por tanto tempo, juro pra vocês. Hoje faz 40 dias da minha cirurgia e agora que eu tô começando a sentir que a minha cabeça, que o meu cérebro tá começando a funcionar. Você sabe quando você tá frio pra caramba e você vai ligar o carro? Ou quando você tenta ligar o carro e faz e o carro não vai? É assim que eu tenho me sentido nos últimos 40 dias, entendeu? Então, assim, se esse podcast tá meio sem... Você tá falando o que tá acontecendo com a Pri? É isso, o meu carro ainda tá ligando, o meu cérebro ainda tá ligando, tá? 40 dias pós-cirúrgico e eu tô super bem. Aí eu sei que vocês vão estar falando, mas Pri, que cirurgia que você fez? O que aconteceu? Quem não tá sabendo? E eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer um episódio só falando dessa cirurgia, que foi uma cirurgia bem grande que eu fiz. Mas, no momento, eu não me sinto confortável falando sobre a cirurgia. Por quê? Porque eu acabei de sair dela, gente. 40 dias pode parecer muito tempo, mas não é. 40 dias é pouco tempo. Então, um hábito que eu tenho na minha vida é que eu procuro não falar das coisas enquanto eu estou nelas. Sabe aquela coisa da tempestade? Quando você está dentro da tempestade, a gente não consegue ver as coisas direitinho, a gente não consegue ter clareza, né? Porque a gente está no meio da tempestade. Mas quando a tempestade passa, aí você consegue olhar para trás, você consegue ver melhor as coisas, né? Como aconteceu. Então, para eu poder ter um relato tranquilo, assim como um relato de parto, um relato de uma experiência, assim, mais profunda, e esse relato ser sincero, honesto, de peito aberto, como tudo que eu faço para vocês, eu acredito que eu preciso de um pouquinho mais tempo para estar do outro lado. Mas quando eu me sentir pronta, e se vocês quiserem, pode deixar que eu faça um podcast só falando sobre isso, tá bom? Mas por enquanto... O que eu quero dizer é que eu fiquei assim com esse cérebro devagar, aí eu não consegui escrever, gente. E eu escrevo toda semana religiosamente por... Gente, já nem sei mais quantos anos, faz muitos anos que eu escrevo religiosamente toda semana para os meus alunos que assinam a minha newsletter. E eu fiquei essas semanas todas sem escrever, porque realmente meu cérebro não estava conseguindo. Eu pegava para escrever, eu não conseguia escrever. Já aconteceu isso com vocês? De você começar a fazer uma coisa e você fala, cara... Não consigo. Eu não tô conseguindo juntar as palavras. Foi isso que aconteceu. Mas já está voltando, então
Quem assina minha newsletter já vai estar recebendo a newsletter. Quem ainda não assina, aproveita para assinar, que você ganha um monte de coisa legal. Você ganha uma saudação ao sol, ganha um e-book de posturas de yoga. E eu tô sempre dividindo coisas por lá que eu não divido em nenhum outro lugar. Então, para dar um oi aí para vocês sobre o que é que aconteceu, né? E o porquê que eu desapareci um pouquinho do podcast e da newsletter. Mas estou de volta e estou aqui para dividir algo com vocês que é uma epifania que eu tive nesse tempo, desses 40 dias aí, que é o seguinte: eu saí muito devagar, né, da cirurgia, cheguei em casa, eu tive anestesia geral, então eu fiquei drogada, né, com anestesia geral, e assim, eu fiquei muito devagar, eu já sou uma pessoa normalmente, assim, tranquila em termos de... Apesar de eu ser muito agitada e conseguir fazer muitas coisas, tá sempre... ter muita energia, eu sou uma pessoa bastante energética, eu faço várias coisas o dia inteiro, eu tenho 1000 projetos, eu tô sempre procurando estar presente com os meus filhos, mas assim, o meu cérebro, ele tá sempre atento, ligado, desperto, né? E ele deu uma desacelerada aí. E algo interessante que aconteceu foi que eu desliguei as minhas redes sociais e saí pra cirurgia. E aí eu voltei e não voltei para as redes sociais. Eu fiquei sem postar nada no Instagram, no Twitter, no YouTube. Se eu postei foi uma coisa ou outra, assim, que também não foi relacionada à minha recuperação. E isso foi incrivelmente belo. Porque eu fiquei totalmente fora das redes sociais. Ainda tô, né? Quem me acompanha, na verdade, sabe que eu quase nunca posto, eu não fico nas redes sociais, não é o meu lugar, não é onde você vai me encontrar. Você quer encontrar a Pri, você vai encontrar a Pri no YouTube, você vai encontrar a Pri na newsletter, né? Mas eu sei que é uma realidade que às vezes eu pego o celular e o dedo fica passando para cima e para baixo, né? Ali no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube, e aí a hora que eu vejo, eu falo, gente, 20 minutos se passaram, 20 minutos da minha vida que foram para onde? Fala a verdade, atira a primeira pedra quem nunca passou por isso, não é verdade? Mas a questão não é nem das redes sociais em si, que já existem estudos o quanto as redes sociais podem ser prejudiciais, principalmente para os nossos jovens, para adolescentes, crianças então, né? Não é nem necessário falar. Mas essa pausa das redes sociais e uma pausa mais geral, mais profunda, que foi a seguinte, de não inserir informação na minha cabeça, no meu cérebro. Que eu tentava ler um livro, eu não conseguia ler um livro. Eu não consegui. Sabe o que você não conseguir ler um livro? Quem sabe o que é isso? Eu abri o livro e as páginas, as letras, tipo, não faziam sentido. Eu não conseguia ler o livro, não conseguia. Eu tentei escutar audiobook também, não conseguia escutar audiobook. Não conseguia. Tipo, não fazia sentido, eu não conseguia entender o que a pessoa estava falando, do que era o livro, qual que era a mensagem do livro, eu não conseguia. E aí, o que aconteceu? Eu desisti. Eu desisti. Eu falei, então tá, gente. Não vou dar conta de escrever, não vou dar conta de falar, não vou dar conta de ler, não vou dar conta de escutar, não vou fazer nada. E essa coisa de não fazer nada é, obviamente, parte da recuperação, né? De ficar de repouso, etc. Então, eu fiquei sem interagir muito com os meus filhos, pelo menos fisicamente, né? E fiquei de repouso. Mas mais do que o meu corpo ter ficado de repouso, foi a minha mente, obrigatoriamente, né? Deixar bem claro que não foi uma escolha minha, que a Priscila falou, vou sair, vou meditar, porque nem meditar tava dando, gente. Nem pra sentar, fazer um pranayama. Tipo, eu sentava, fazia um pranayama assim, e aí minha mente já desligava. Parecia assim que você tava totalmente desligada. E eu falei pro médico, até comentei com outras pessoas, falei, isso aqui é normal? É isso assim mesmo? Tô muito devagar. Não, é normal, Pri, pode ficar tranquila, né? Vai voltar, aos poucos vai voltar. Mas esse período, ele foi muito, muito interessante pra mim, porque eu consegui perceber o quanto de informação eu estava absorvendo todos os dias. Seja através das redes sociais, seja através de livros, através de vídeos, através de podcasts, porque eu amo podcast, né? É uma das razões que eu criei esse podcast, porque eu adoro escutar os meus colegas podcasters também. E tudo que eu
eu percebi, tá? Aqui é um relato pessoal, não tô falando que todo mundo é assim, mas vai que você aí do outro lado fala, não, Pri, eu também tô meio assim, então tamo junto. Que é tudo que eu fazia escutando alguma coisa. Então, por exemplo, eu tava dirigindo o carro para buscar o meu filho, eu tava escutando um podcast, ou eu estava escutando um audiobook, eu estava absorvendo informação. Ou então, no meio da noite, eu tava lendo os comentários no YouTube, né? E eu tô sempre lendo os comentários, gente. Não pensa que a Pri não lê, que a Pri lê, hein? Ó, tô de olho, tô de olho. E eu lendo os comentários, acabava ficando no YouTube, indo pra um outro vídeo, pra um short, pra ver uma coisa. E o tempo passava e eu tava sempre absorvendo algum tipo de informação. Algo novo. Gente, fala a verdade, quem gosta de outono e inverno, não sei quem é, mas eu sei que não sou eu. Por quê? Porque tem sempre nariz escorrendo, rinite, gripe, eu tenho criança pequena, eu sei como que é, e aí começa aquela lavação de nariz. Lavar nariz, gente, não é uma coisa muito legal, mas que muda o meu dia. Quando eu consigo lavar o meu nariz, eu me sinto, assim, muito mais desperta, muito mais atenta, porque eu consigo respirar melhor, respirar com mais facilidade. E eu amo a lota nasal da Holistics. Eu gosto muito dos produtos da Holistics e eu só tô recomendando porque realmente eu uso. Eu uso o lota nasal deles, é fantástico. Tem um design que é facinho de pegar, facinho para lavar o nariz, até mesmo quem tem medo de lavar o nariz, vale a pena você experimentar. E no site inteiro da Holistics, usando o cupom PRILEITE, você tem desconto. Ah, que festa, que maravilha! Aproveita então. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Acesse o site da Holistics e use o cupom PRILEITE para você ter 10% de desconto. Espero muito que você aproveite e que você goste, criando esse novo hábito pequenininho, mas que faz a diferença no seu dia a dia. E eu percebi que esse tempo sem absorver algo novo nessa era da informação que a gente vive é maravilhoso, é refrescante, ajuda a equilibrar o nosso, pelo menos posso falar por mim, né? A equilibrar o meu sistema nervoso, porque eu consegui pausar e eu me considero uma pessoa assim que eu sempre tive um contato muito forte com a minha intuição, comigo mesma. Né? Eu tenho a minha prática, a minha meditação, eu tenho o meu momento, eu sempre tive o meu momento de me escutar. Mas esse momento de não escutar nada de fora fez com que eu exalasse, respirasse, falasse, nossa, que pausa deliciosa. Porque para e pensa, a gente está constantemente recebendo informações em todas as áreas. A gente nunca recebeu tanta informação, a gente nunca teve acesso a tanta informação antes na história da humanidade. O que a gente quiser saber, a gente coloca no Google. Sem contar o algoritmo, né, que traz aquilo que a gente tem interesse cada vez mais na nossa feed, no Google, nas redes sociais, em todos os ambientes, né? A internet está sempre escutando a gente. Então a gente sabe disso. E aí você acaba ficando, nossa, eu gosto de gato, cachorro, e aí a internet vai sempre me mostrar gato, cachorro, aí eu quero ver mais gato, cachorro, e aí eu acabo ficando nesse círculo vicioso de ficar vendo mais gato, cachorro e mais gato, cachorro. A gente sabe desse paradoxo aí que a gente tá vivendo atualmente, né, gente? Não precisa nem ficar falando sobre isso, você sabe, né? Se não sabe, por favor, você sabe que a internet tá te mostrando aquilo que você quer ver, não necessariamente aquilo que existe lá, né, no mundo. E a gente tem muita informação entrando na nossa cabeça. Às vezes informação boa, informação que acrescenta, que eleva. Às vezes informação que nem sequer é verdadeira. E às vezes informação que te coloca para baixo, né? Existe de tudo aí, é um menu, é um buffet, entendeu? Se a gente vai lá, tem um buffet do que você quer, do que tem. Então tem um lado muito bom, porque hoje, se eu quero aprender sobre neuroplastia, eu quero aprender qualquer coisa, uma receita de bolo de fubá, eu consigo, em segundos, ter acesso a essa informação, o que antes era muito difícil, né? E eu tenho 36 ou 37, nem lembro mais, acho que eu tenho essa idade aí, 36 ou 37, e 36 eu tenho, vou fazer 37.
E quem é da minha época sabe como que era o mundo antes da internet. Vocês lembram, gente? Como que era o mundo antes da internet? Como que era mais difícil? A gente tinha que ir na biblioteca da faculdade para pegar um livro, tinha que tirar xerox para conseguir ler alguma coisa, gente. O que é isso? E o mundo mudou maravilhosamente. Mas isso tem os seus efeitos, né? Tem os efeitos da gente ter o fear of missing out, que a gente sente que a gente tá sempre tendo que... A gente tá perdendo alguma coisa, né? Olha só, você precisa ler esse livro que é muito maravilhoso. Meu Deus, eu preciso ler esse livro, porque se eu não ler esse livro, eu vou ficar sem saber e já dá ansiedade. Nossa, você ficou sabendo... Você assistiu aquele vídeo, você ficou sabendo daquele programa, aquele professor, aquela coisa que aconteceu, nossa, você precisa fazer. Aí você fala, nossa, eu preciso fazer. Aí se eu não fiz, já tô perdendo. Aí já dá uma ansiedade, um FOMO, né? O fear of missing out. Todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo sabe menos eu. Quem já teve essa experiência, né? Todo mundo tá fazendo menos eu. E isso gera uma ansiedade, sem dúvidas, na gente, no ser humano, né? Basta ser humano para sentir isso. Porque como ser humano, nós somos seres coletivos. A gente precisa um do outro, a gente precisa se socializar. Tô falando, aí não vai ter aquela pessoa que vai falar, ai, mas os monges da Índia. Eu tô falando de geral, tá? Não tô falando de todo mundo. Tô falando de geral. Como ser humano, nós somos seres sociais. A gente é mais feliz, existem vários estudos também, quando a gente tem um círculo de pessoas que nos apoia, pessoas que a gente fala, nossa, essas pessoas são as minhas pessoas. Elas são leais a mim, elas me amam, eu amo elas, a gente tá junto. A gente quer estar junto, a gente quer ter essa sensação de pertencimento. A sensação de pertencimento, ela é muito poderosa. Ela realmente faz com que a gente se sinta parte de algo maior e que a gente não se sinta tão perdido na vida, como muitas pessoas podem estar se sentindo, de repente até mesmo escutando esse podcast, um pouco perdido, um pouco sem saber. Eu escuto muito isso, gente, nos comentários que eu leio, nas cartas que eu recebo. Nossa, a Pri estava completamente perdida quando eu cheguei no yoga. E a prática de yoga me ajudou a encontrar dentro de mim o meu norte, a minha bússola interior, né? A minha direção. E esse podcast é só um lembrete para vocês de que talvez a gente tá absorvendo muita informação. Talvez você tá fazendo o seu yoguinha, você tá meditando, mas a informação é tanta. Imagina um copo, tá? Um copo de água. E todo dia você vai estar colocando mais água nesse copo e mais água do que você consegue beber. Todo dia, mais água nesse copo, mais que você consegue beber. Então, assim, você não precisa beber toda a água do mundo. Você não precisa absorver toda a informação do mundo. Você não precisa ler todos os livros, escutar todos os podcasts, saber de todas as trends. É algo incrível que hoje em dia a gente perdeu um pouco da beleza do ordinário, né? A gente valoriza muito, principalmente na internet, a gente vê muito porque é capitalizado, né? Essa questão do extraordinário. Seja extraordinário. Quem nunca ouviu falar isso? Você precisa ganhar mais dinheiro, você precisa ser mais bonito, você precisa ter um corpo mais assim, mais assado. Por que você está fazendo com a sua vida que você não está num lugar melhor, num lugar maior? Né, tem esse constante bombardear de informação aí também. Vem, conheça essa informação aqui que você vai para frente, conheça essa informação que você vai ganhar mais dinheiro, conheça essa informação que você vai realizar seus sonhos. Mas e o ordinário? E a beleza do dia a dia? Das pessoas ao nosso redor. E a gente poder olhar as pessoas e dar um bom dia. A gente dá uma boa tarde. O meu filho, a gente mora num condomínio fechado. E toda vez que a gente entra no condomínio, tem um guardinha, né? Na guarita. E o meu filho, todos os dias que ele entra, ele vê, eu busco ele da escola, e ele fala, bom dia, campeão! Boa tarde, campeão! E aí o guardinha falou, e aí, campeão, tudo bom? Bom dia, boa tarde. É uma coisa tão simples, tão pequena, mas é tão linda de ver. E é uma criança de 5 anos de idade, tá? E ele tá sempre dando bom dia, boa tarde. Ele traz uma presença, e isso é uma coisa que os meus filhos trazem pra mim. Essa âncora do dia a dia, de estar presente, da simplicidade. De hoje, por exemplo, eu estava caminhando, que a única coisa que eu posso fazer nesse momento é caminhar. Não posso fazer nenhuma outra exercício, nada. Só posso caminhar. Então eu caminho todo dia. Tô caminhando.
e eu estou sentindo o vento na minha pele, e eu estou sentindo o calor do sol, e eu estou observando as árvores, e eu estou escutando os pássaros, e eu estou vendo os passarinhos pequenininhos na grama, e a grama que está crescendo, que ninguém corta, e eu estou presente naquele momento tão ordinário do meu dia, que alguém vai estar falando, nossa, mas ela está apenas caminhando, ela só foi fazer uma caminhada. Mas é uma caminhada repleta de prazer, repleta de presença. E é essa beleza do ordinário, do dia a dia, de uma criança dando um bom dia, do pássaro, da pessoa, do seu colega no trabalho, que você tem a oportunidade de interagir, de estar presente, de conversar. Até mesmo a beleza do ordinário das coisas que te dão raiva, das pessoas que te dão raiva. Não tem, gente? Tem umas pessoas que, nossa, tem aquelas pessoas que sabem onde estão os nossos botões, né? E eles vão lá e puxam bem o botão bem certinho. Até nisso, gente, tem beleza. Você fala, nossa, realmente eu consigo aprender um pouquinho mais sobre mim. E aqui eu consigo ver que esse botão tá sendo apertado. Tá me dando uma raivinha aqui. Por que eu tô com essa raiva? Existe beleza nisso. Num apartamento pequeno, né? Ai, não, você tem que ter uma casa maior. Você tem que não sei o quê. Eu falei, gente, não, calma. O que é que funciona pra você? Para, respira. Entende? E tenha sempre esse check-in com você. Porque a vida é uma jornada, é uma caminhada. E não tem nada de errado, imagina, de maneira alguma, de você querer ganhar mais dinheiro, de você querer morar numa casa maior, de você querer fazer um curso fora, de você estudar mais, de você ler mais, de você aprender mais. De maneira alguma. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu estou constantemente querendo me aperfeiçoar, querendo aprender mais, querendo melhorar. E eu só consigo estar com pessoas assim. Inclusive, hoje eu estava pensando que uma das razões que meu esposo e eu continuamos juntos é porque nós dois conseguimos crescer, transformar, desenvolver, envolver juntos. Envolver juntos, gente, falei em espanhol isso aqui, pelo amor de Deus. A gente consegue se transformar junto, crescer juntos, entende? A gente não fica parado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se perder, deixar que o rio nos leve, entendeu? A gente tem que saber nadar, não é deixar a correnteza nos levar. Entende a diferença? E esse meu período aí de não estar absorvendo nenhuma informação tem sido fantástico. E eu espero que ele te inspire para você também dar uma pausa e observa se você está absorvendo muita informação do mundo exterior. Pausa, observa o ordinário, se apaixone com a vida, o dia a dia, como é a sua rotina, como é o seu dia a dia. Você está prestando atenção, você está presente? Sempre faça esse check-in com você, dessa pausa. É lindo, a vida ela é feita de estações, né? É engraçado porque muitas pessoas ficam sempre falando assim pra mim, ai, me dá meio que uma receita de bolo, né? Pri, como que eu faço pra ter menos ansiedade? Pri, como que eu faço pra colocar yoga no meu dia a dia? Pri, como que eu faço pra ter disciplina? Pri. Mas não tem uma receita pronta, não tem uma resposta pronta. Porque cada pessoa está em um momento diferente da vida dela. Eu estou neste momento da minha vida que é um momento de pausa, o momento de eu me cuidar do meu corpo, da minha mente. E é lindo isso, né? E às vezes as pessoas vêm pra mim, ai, Pri, mas eu fiz uma cirurgia aqui no joelho, não tô podendo fazer nada de yoga. Ué, mas tudo bem, vai passar. Que tá melhorando? Tá dando certo? Que bom. Então essa é uma fase, esse é um momento. Faz uma respiração, faz uma meditação, faz o que você pode. Faça o seu possível. E fazer o nosso possível é maravilhoso. É incrível, é libertador. É algo que um dos meus valores, algo que eu valorizo muito é a minha liberdade. E às vezes o que a gente precisa é a gente se permitir, é a gente se libertar. Então faz um check-in aí com você, minha amiga, meu amigo, meu querido, minha querida, que me acompanha, que está me escutando até aqui. O que é que você pode se libertar um pouquinho mais? Tá? Seja ler menos livro, seja escutar menos podcast, ficar menos tempo na rede social. Eu acho que esse, vale pra todo mundo, hein? Fala a verdade. Entende? Colocar o seu celular no modo avião depois das 6 da tarde, depois de um horário. Ou então só ligar o celular fora do modo avião depois das 8 da manhã ou das 9 da manhã, que é mais ou menos o que eu faço.
né? E procure ter essa consciência, porque para mim isso é a prática de yoga, é a gente estar constantemente, aos poucos, passinho de formiga, despertando um pouquinho mais, cada dia, dia a dia, e aproveitando a estação que a gente está, o momento que a gente está na nossa vida. Então, seja qual for o momento que você está agora, eu espero que você consiga respirar e estar presente. Como sempre, do meu coração para o seu, um abraço enorme e até a próxima. Se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, por favor, deixe a sua avaliação positiva, compartilhe ele pela internet, que nem confete, para todo mundo poder escutar, poder ficar sabendo que a Pri tem podcast, que tem gente que ainda não sabe que a Pri tem podcast, e a gente se vê por aqui.